Olá, seja muito bem-vindo ao Contribuinte Cast, o podcast do contribuinte. E eu sou Ragélia Canavati, estou aqui com vocês em mais um episódio para tratar sobre um tema muito interessante, principalmente para os contribuintes, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física, já que nós estaremos falando e abordando neste nosso 49º episódio sobre todos os impactos que a Lei Geral de Proteção de Dados estará, sim, realizando sobre todos os documentos fiscais e contábeis e tributários, enfim. Esse é o tema deste podcast. Se você tem alguma dúvida ou é interessado no tema, eu já convido você a continuar comigo aqui no nosso episódio. E, é claro, não deixe de compartilhar com pelo menos um amigo para que este podcast possa ser conhecido por mais pessoas. Então é isso. Vem comigo! E já que nós vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, é claro que eu preciso indicar para vocês que antes de falar sobre os impactos que ela vai gerar em todos os documentos fiscais eletrônicos, é claro que eu preciso indicar para vocês que ela foi criada com o objetivo de coibir o uso indiscriminado das informações pessoais e, é claro, proteger o nosso direito ao sigilo de todos em relação a todos os nossos dados, quando são fornecidos às organizações com as quais tenham algum tipo de relacionamento, sejam eles empregadores, lojas, prestadores de serviços e até mesmo órgãos públicos. Entenda, essas normas gerais, elas foram introduzidas pela chamada LGPD, que significa, é claro, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, elas são de interesse nacional e devem ser observadas tanto pela União quanto estados, Distrito Federal e municípios. Agora que nós já falamos e você já sabe qual é o objetivo que essa lei foi criada justamente com o intuito de proteção ao nosso direito ao sigilo dos nossos dados pessoais, é claro que eu preciso te esclarecer que existem procedimentos que devem ser adotados, principalmente em relação ao setor fiscal de cada empresa, de cada pessoa jurídica hoje que é contribuinte, tá? Por quê? Porque vão existir, é claro, penalidades no descumprimento. E já passo a informar vocês que, sim, já existem decisões penalizando as pessoas jurídicas que não estão observando os critérios dos novos procedimentos que devem ser adotados em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, para que você possa entender um pouquinho mais sobre esses procedimentos, a gente vai começar a falar aqui para vocês que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi instituída em 2018, através da Lei 13.709. E é claro, já falei aqui para vocês que ela visa justamente coibir o uso indiscriminado das informações pessoais. Só que o que você não ainda possui a informação é de que os municípios e os estados, eles também devem se adequar às normas da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, deve cada contribuinte ficar atento a essas normas municipais. Por quê? A gente sabe que cada município ele é competente para instituir a sua legislação. Então, é claro, já fica a dica para que você, contribuinte, principalmente o contribuinte pessoa jurídica, que precisa estar adequado a todos esses procedimentos que são trazidos em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, você precisa consultar um advogado tributarista
para que ele possa te indicar quais são os procedimentos que o seu município, relacionado à Lei Geral de Proteção de Dados, ele está indicando para que você possa cumprir, tá? Agora, em relação à esfera estadual, é claro que a gente tem que informar aqui que as informações que tangem os documentos fiscais eletrônicos, eles têm algumas informações peculiares, como, por exemplo, aqui eu trago algumas informações importantíssimas para vocês. Por quê? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai significativamente alterar alguns procedimentos que eram antigamente adotados no setor fiscal pelos documentos fiscais eletrônicos, como, por exemplo, a nota fiscal eletrônica, o conhecimento de transporte eletrônico, a nota fiscal do consumidor eletrônica e até mesmo o bilhete de passagem eletrônico. Então, isso tudo vai estar impactado através dos novos procedimentos que devem ser adotados em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, o que você precisa entender ainda mais é que o acesso às informações destes documentos fiscais eletrônicos, eles podem ser feitos pelos terceiros, desde que esses não possam visualizar o conteúdo de todos os documentos. Ele vai ter acesso apenas a uma forma resumida. Só que essa forma resumida, entenda que vai gerar um novo procedimento. E esse procedimento ele deve estar adequado conforme o município vai passar para você. E quem vai te dar essa informação é o teu advogado tributarista. Por quê? Porque ele vai estar adequando os novos procedimentos que você deve adotar no seu setor fiscal para que você possa cumprir todas as regularidades, como se fosse um programa de governança e compliance tributário, certo? Agora, uma coisa muito importante que eu trago aqui para vocês é que justamente para aplicar todas as normas da Lei Geral de Proteção de Dados, é claro que a gente precisa entender quem são aqueles agentes de tratamento. Esses agentes de tratamento, eles são denominados como os controladores e até mesmo os operadores. Então, quando a gente fala sobre agentes de tratamento, é claro que eu já estou levando a informação aqui para vocês sobre todas as pessoas que trabalham no setor fiscal de uma empresa, por exemplo. Então, essas pessoas, elas devem passar a adotar medidas de segurança, e essas medidas de segurança, elas vão estar adaptadas à proteção dos dados pessoais, de acesso a não autorizados e até mesmo de situações acidentais, ilícitas de destruição, perda, alteração e até mesmo uma comunicação, toda vez que ocorrer alguma forma de tratamento inadequado. Quando a gente fala sobre essas questões, entenda comigo na prática. Você é uma pessoa física e está indo até determinada loja adquirir um determinado produto. Quando você está diante ali no balcão para que a sua nota fiscal seja emitida, você, claro, vai passar alguns dados seus para que o vendedor possa te cadastrar no sistema. Esses dados, eles são enviados para a pessoa responsável pela emissão da nota fiscal. Essa pessoa que vai estar ali recebendo seus dados para a emissão da nota fiscal, entenda, os seus dados, eles devem ser tratados a partir de todas as normas e aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados da melhor forma possível, atendendo todas as medidas de segurança. Para quê? Para que o seu direito ao sigilo das suas informações sejam observados. E desta forma é que você pode entender como funciona na prática essas medidas de segurança. Como, por exemplo, você em uma loja, é claro que você não pode ser obrigado a divulgar seus dados pessoais
em alto e bom tom para que outras pessoas que estão ao seu redor possam ouvir. Então, isso é só um exemplo de uma medida de segurança. Agora, trazendo uma outra realidade. Você que trabalha em uma empresa que vai receber os dados daquele comprador que está ali esperando que você emita a nota fiscal para ele, quais são esses novos procedimentos que você deve adotar? Então, são pequenos exemplos que eu te trago na prática que são essenciais. Só que como você vai passar a adotar essas medidas de segurança, essas técnicas administrativas, se você não tem o conhecimento hábil de tudo que rege a Lei Geral de Proteção de Dados? Então, esse é o grande diferencial. Por quê? Porque lembre-se que estados, Distrito Federal, município e até mesmo a União, cada um é competente para gerir, tá? Todas as suas normas. Então, quando a gente fala, observe as normas que são impostas pelo seu estado, pelo seu município. Por quê? Porque existe aí uma competência em que cada ente pode estar estabelecendo medidas de segurança para que aqueles contribuintes daquela localidade possam passar a adotar, observando todas as aplicações do que traz a norma, a Lei Geral de Proteção de Dados. Quem vai te trazer isso, é claro, que é o teu advogado tributarista. Agora, só para que você possa entender um pouquinho mais sobre esses reflexos desses documentos eletrônicos, de tudo que vai estar impactando de forma real, eu te trago aqui que no nosso mundo, quando a gente fala o mundo fiscal, qualquer transação ela necessita primordialmente de uma série de dados. E esses dados, gente, ele vai servir para documentar diversas operações, como por exemplo, vai refletir diretamente nos documentos eletrônicos. Quando a gente fala sobre dados que são armazenados, é claro que eu preciso de estabelecer aqui para vocês que quando a gente fala de uma nota fiscal eletrônica, muita gente confunde com a DANF, que é aquele documento auxiliar da nota fiscal. Mas nota fiscal é um documento eletrônico no formato XML. Então, esses dados, todos eles são armazenados nesse documento através do XML. E ele favorece o uso indevido por terceiros se tiver o acesso direto e de forma irrestrita. Então, é necessário que seja observado. Como exemplo, eu posso citar aqui para vocês a captação de dados dessas transações, que elas possibilitam a emissão das chamadas notas frias. Você já ouviu falar esse termo? Então, quando a gente tem essas notas frias, elas são emitidas por empresas que são maliciosas, justamente para atender uma necessidade interna da empresa. Por quê? Porque muitas empresas geravam essas notas frias com dados de clientes e até mesmo de não clientes, justamente para vender possíveis créditos para o banco e depois cancelava a nota fiscal. Então, entenda que isso é uma prática ilegal. Isso acontecia? Acontecia. Agora, a partir da Lei Geral de Proteção de Dados, isso não pode mais acontecer, tá? Então, é justamente com esse intuito da Lei Geral de Proteção de Dados, que é justamente manter a integridade daqueles dados privados, inibindo, inclusive, a captura cibernética. Então, protege os agentes. Quem são esses agentes? São todas aquelas pessoas que trabalham na captura desses dados, seja o vendedor da loja que pede os dados do cliente para a emissão da nota fiscal, seja a pessoa que emite a nota fiscal, tá? Então, tudo isso protege os agentes. Então, seja essa pessoa natural ou até mesmo a pessoa jurídica. Por quê? Porque a pessoa jurídica, ela também pode ser penalizada. Se um vazamento de uma informação ocorrer,
de forma indevida, a pessoa jurídica ela vai ser responsabilizada. Então, o que a gente pode citar para vocês é que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela torna cada vez mais a transação dessa emissão desses documentos fiscais de uma forma mais segura. Então, quando nós falamos sobre Lei Geral de Proteção de Dados e quais são todos esses documentos fiscais eletrônicos que vão sofrer essas restrições, temos a nota fiscal eletrônica, temos o conhecimento de transporte eletrônico, nós temos a nota fiscal do consumidor eletrônica e nós temos também o bilhete de passagem eletrônica. Então, quando nós temos essas mudanças, quando foi que trouxe essas mudanças relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados? Nós temos alguns ajustes, né? Então, toda vez que você observar uma obrigação tributária acessória, é claro que você também deve observar a legislação sobre o procedimento que deve ser adotado. Então, alguns ajustes, né, foram feitos justamente para manter ali uma adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, visando uma maior segurança, a gente tem como, eu posso trazer aqui para vocês como uma principal informação, que todos os dados que são inseridos nos documentos fiscais eletrônicos, que são realizados através da internet, uma consulta pública, por exemplo, é feita através da chave de acesso de alguns documentos fiscais. Então, se você quer verificar a autenticidade daquela nota fiscal, você entra no portal nacional da nota fiscal, na internet, e informa a chave de acesso daquela nota fiscal. Quando você fizer isso, você, é claro, vai ter acesso à nota fiscal, que é a cópia da DANF, tá? Agora, isso foi alterado. Então, só para que você possa entender como funcionou essa alteração, ela foi alterada em âmbito nacional por meio do ajustes do CINIF, tá? Então, isso promoveu o quê? Promoveu uma limitação na consulta desses documentos. Então, quando a gente fala sobre nota fiscal do consumidor eletrônica, nós temos um ajuste que foi uma alteração número 15 de 2018. Quando nós falamos em nota fiscal eletrônica, nós temos o ajuste que foi trazido número 16 de 2018. Quando nós falamos em conhecimento de transporte eletrônico, temos o ajuste número 17 de 2018. E quando nós falamos em bilhete de passagem eletrônico, nós temos aí a alteração, o ajuste número 18 de 2018. Então, como é que fica basicamente o acesso às informações desses documentos fiscais? Quando nós falamos em acesso a essas informações desses documentos fiscais, é claro que eu preciso destacar aqui para vocês que após a concessão da autorização do documento fiscal eletrônico, a administração tributária da unidade da federação, do emitente, seja ela, por exemplo, Estado do Amazonas, ele autorizou ali a emissão daquela nota fiscal eletrônica. O município de Manaus, ele autorizou a emissão daquela nota fiscal eletrônica de serviço. Então, ele disponibiliza uma consulta relativa ao documento. Então, toda essa disponibilização, né, ela pode ser conferida através da disponibilização completa dos campos que são exibidos na consulta. E essa exibição, ela vai ser por meio de um acesso restrito, e vai ser vinculada à relação do consulente. E esse consulente, que com certeza ele vai ter uma operação ali descrita no documento, ele vai precisar
seguir todas as orientações, tá? E essas orientações, elas são trazidas no que a gente fala que é o Manual da Orientação do Contribuinte. Para que você possa entender um pouquinho mais, tá? O acesso restrito, ele vai ser por meio de certificado digital e o participante da operação. Só podem ter o acesso restrito, né, quem tiver o certificado digital e quem for o participante daquela operação. Como assim, Ragélia? Quem for parte naquele documento fiscal. Agora, o acesso irrestrito, como é que funcionava esse acesso irrestrito? Ele funcionava por meio, tanto a União, Estados, Distrito Federal e o município, eles têm um acesso irrestrito, tá? E quem é o portador de CPF e CNPJ que não está inscrito também tinha esse acesso irrestrito, tá? Agora, muito importante que eu trago aqui para vocês, que desde 3 de setembro de 2020, tá? Já com a vigência para 1º de dezembro de 2020, todas as restrições de acesso aos documentos eletrônicos, eles não se aplicam às compras ou às operações que tenham como emitente ou destinatário a União, Estados, Distrito Federal e município. E isso também inclui as fundações e as autarquias, quando as consultas forem realizadas nos portais estaduais. E por que isso, gente? Porque na administração, no direito administrativo, a gente tem o que a gente chama de princípio da transparência. Então, essa dispensa a essa restrição em relação aos novos procedimentos da Lei Geral de Proteção de Dados, elas são com base nesse princípio que vem lá do direito administrativo. Então, observe, agora existe uma nova forma de realizar a consulta desses documentos. E como você vai fazer essa consulta? Se você for um consulente com a operação que está descrita no documento consultado, você deve se identificar da seguinte forma: ou você vai se identificar por meio de certificado digital, que, é claro, o acesso vai estar identificado no portal da administração, você vai estar sendo registrado ali, aí sim você vai conseguir ter acesso ao ambiente nacional. Agora entenda, tá? Se você não fizer parte do documento que deseja consultar, é claro que você não vai ter o acesso de forma irrestrita, certo? Você vai ter ali o acesso de forma resumida, tá? Agora, uma outra informação que eu trago aqui para vocês é sobre a restrição de acesso à nota fiscal pela SERPRO, tá? E o que é SERPRO? É o Serviço Federal de Processamento de Dados. Então, essa é uma empresa pública que é vinculada ao Ministério da Fazenda. Ela é autorizada a disponibilizar para terceiros o acesso a informações relacionadas à nota fiscal eletrônica. E por que isso? Porque a gente tem uma portaria da Receita Federal, e aqui eu já trago aqui a dica de leitura para vocês, que é a portaria número 2189 de 2017. Nessa portaria, ali existem alguns procedimentos, tá? Principalmente relacionados a essa restrição de acesso. Contudo, eu preciso destacar aqui para vocês que após o advento da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, essa portaria, muito provavelmente, ela vai ser revogada a autorização para disponibilização do acesso a esse conjunto de dados relativos à nota fiscal por terceiro. Então, observe esse entendimento, tá? Uma outra situação muito importante que eu trago aqui para vocês e
que é justamente para que as pessoas jurídicas que ainda não estão atentas a esses novos procedimentos ligados à Lei Geral de Proteção de Dados, está relacionado à penalidade, tá? São inúmeros os arquivos que são derivados desses documentos eletrônicos que contêm informações de pessoas e empresas. Então, dessa forma, a pessoa jurídica, ela precisa fazer uma gestão dessas informações que são constantes nesses documentos, tá? Para isso, ela precisa ali gerar um procedimento interno, é claro, observando tudo que dispõe a legislação municipal quanto aos novos procedimentos que devem ser adotados, a legislação estadual, para que ela possa ali estabelecer um programa de compliance tributário. Isso, é claro, ela vai fazer junto com o seu advogado tributarista. Isso aqui, gente, é uma obrigação para todas as pessoas jurídicas. Se você conhece algum gestor de uma pessoa jurídica que ainda não se atentou a esses novos procedimentos trazidos pela Lei Geral de Proteção de Dados, já compartilhe essa informação com ele. Por quê? Porque as penalidades são elevadas. Então, só para que você possa entender, se a gestão das informações constantes nos documentos fiscais eletrônicos não for controlada de uma forma eficiente, ela pode gerar algumas multas e multas severas para essas empresas. Por exemplo, o compartilhamento de informações sem uma observância de regra que é fixada pela Lei Geral de Proteção de Dados, ela pode acarretar ali uma multa que pode levar até R$50 mil, tá? E isso, é claro, pode ser triplicado em caso de reincidência. Então, aqui já fica a dica para que você possa estar conversando com seu advogado tributarista para que haja aí um controle em relação a esses novos procedimentos que devem ser adotados por meio da Lei Geral de Proteção de Dados. Então é isso, eu espero que tenha levado até você todas as informações necessárias sobre os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados relacionados aos documentos fiscais, né? E a importância de você ter aí uma conversa muito franca com seu advogado tributarista, para que ele possa, junto com você, adequar todos os novos procedimentos que devem ser adotados a partir de hoje, a partir de já, no seu setor fiscal. Então é isso. Eu agradeço pela excelente companhia pela qual você me proporcionou hoje e já te convido a participar dos novos episódios que estão por vir. Até lá, tchau!